Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 5 de dezembro, quinta-feira, o texto que nós acabamos de ler hoje é uma preciosidade para cada um de nós, sem dúvida alguma. Jesus hoje que nos chama a atenção, minha e sua, querido irmão, querida irmã. Jesus hoje nos chama a atenção para aquilo que diz São Tiago: não sejam meros ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Aqui é interessante, olha, o texto do Evangelho ele é pesado, porque ele começa dizendo assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, é aquilo que Jesus diz: Senhor, mas não foi em teu nome que nós profetizamos, não foi em teu nome que nós fizemos cura. E diz lá o texto, em outra passagem de São Mateus: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então aqui, na prática mesmo, o que Jesus está dizendo para nós? Jesus está falando para nós que não basta, por exemplo, se dizer católico, se dizer um crente, se dizer um religioso. Não. Um título de católico ou de religioso não irá nos salvar. Não. O fato de nós também, talvez, estarmos dentro da igreja muito tempo, também isso não é sinal que nós somos íntimos do Senhor. É claro que é importante estar na comunidade, mas só estar na comunidade não é garantia para cada um de nós de que a gente não ouça de Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, não é aquele que diz com as palavras, mas é aquele que prova com a vida. Então, veja, e ele diz: quem ouve essas minhas palavras e põe em prática, ou seja, colocar o Evangelho em prática, é como um homem ajuizado. E não ouvir o que a palavra nos exorta é como um homem sem juízo, que, quando vem a tempestade, bate contra aquela casa, a casa cai e a ruína é grande. Infelizmente, é duro a gente constatar, mas infelizmente tem muita casa caindo por aí. Existe muita casa caindo por aí. Porque a dificuldade e o problema vem para todos. Esse que vos fala mesmo, quantos problemas eu já enfrentei na minha vida de homem casado, de pai, de avô, de profissional, enfermidade, dificuldade financeira, traição, tantas coisas. Mas quando a casa está alicerçada na rocha, saiba, a gente até pode escorregar. A gente até pode ser bombardeado e parecer que tudo vai ruir. Mas se essa casa ela está alicerçada não nos valores do mundo, não naquilo que a mídia coloca, não naquilo que o mundo coloca como receita de felicidade, mas sim, não pautado em nada desse mundo, mas pautado na palavra de Deus, com uma vida fortificada em Jesus, saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, os problemas podem vir, mas
esses problemas serão vencidos pelo poder do nome de Jesus. Tenha certeza disso. Nenhuma casa que não esteja alicerçada na rocha, ela consegue ficar de pé quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, quando vem a ruína. Não. Precisa estar alicerçado em Cristo. Então é isso que Jesus diz. Seguir a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus, é a grande receita para cada um de nós ficarmos em pé. Para cada um de nós estarmos de pé diante de Deus, né? E quando vier as dificuldades, a gente continuar de pé. É bem verdade que aquele que está alicerçado na palavra de Deus e alicerçado em Deus, ele lida com os problemas de uma maneira diferente do que o pagão. Até com a morte. Olha como um cristão lida com a morte e olha como um pagão lida com a morte. É estampado, é claro, porque os valores que regem a nossa vida não são os valores mundanos, não são os valores de sofismas, de mentiras, de histórias da carochinha. Não, nós estamos muito alicerçados naquilo que o Senhor falou, naquilo que Ele fala e naquilo que Ele quer exortar e ensinar a cada um de nós. Não é à toa que Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, verdade e vida. Então, quando nós colocamos em prática aquilo que ele fala, essa realidade de caminho, verdade e vida, isso se faz latente na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, aquele que ouve a palavra de Deus, jamais ele erra o caminho. E veja, para São Paulo, a palavra pecado, para São Paulo, ela é uma palavra grega chamada armatia, né? Errar o alvo, né? Quando nós pecamos, é quando nós erramos o alvo. Então, se Jesus é o caminho, se ouvir a palavra e seguir o que ele fala, é ser prudente, é ser como uma pessoa ajuizada, nós não erraremos o caminho. Num mundo de confusão, num mundo de loucos, que estão seguindo muitos sofismas, muitas mentiras, muitos enganos, muitos embustes, muita coisa colocada como algo que vai trazer felicidade, mas que não está pautado na palavra de Deus. Nós, enquanto cristãos, nós rejeitamos isso veementemente, porque isso não pode fazer parte da nossa vida, porque nós corremos o risco de ser como esse homem sem juízo do Evangelho. Ouvimos Deus em algumas coisas, mas naquilo que ele fala, a gente quer seguir aquilo que a nossa intuição, ou nosso coração, ou outro tipo de formação que veio até os nossos ouvidos, e a gente acha que aquilo ali vai ser bom para nós. Meu irmão, minha irmã, não será. Não será. O que é bom para nós é aquilo que vem de Deus. E claro, muita coisa de Deus pode vir através das pessoas, sem dúvida alguma. Não negamos isso aqui. Mas o que o Evangelho de hoje está chamando a atenção para nós, se nós queremos viver, não errar o caminho e não sair da verdade, porque Jesus é a verdade, aqui tem algo maravilhoso. Quando ele se coloca como caminho, então errar o caminho é pecar. Então o pecado, a gente vai ver ele muito fácil e nós vamos rejeitar, né? Pecado. Depois, a verdade. A verdade que Jesus diz, a verdade liberta, a verdade salva. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Então, não sair da verdade. E não saindo da verdade, não errando o caminho, é inevitável que nós não recebamos a vida. E atenção, a vida que o Evangelho fala não está falando de bios, mas a palavra lá é zoé, que é uma vida plena, é uma vida de santidade, que não é uma vida privada de dificuldade, de problemas, mas é uma vida que está em outro nível. Deus, ele nos chama essa realidade. Então, é isso que ele diz nesse Evangelho. Construir a casa sobre a rocha é construir a casa sobre os valores do Evangelho. Contudo, com a moral católica, e que quem conhece a moral católica e quem conhece a moral do Novo Testamento, que tem pessoas que olham para o Antigo Testamento e dizem assim: nossa, antigamente as coisas eram tão duras, né? Deus era... Não.
no Novo Testamento é muito mais rigoroso do que do Antigo. Jesus diz: vocês ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Não matarás. Vocês ouviram, não matarás. Eu porém vos digo, todo aquele que se encolerizar com seu irmão já cometeu um pecado mortal. Veja como a moral do Novo Testamento, ela é muito mais rigorosa. A moral católica, ela é muito mais rigorosa do que toda a lei do Antigo Testamento, né? Jesus veio e pegou a lei e levou à perfeição. Ele não veio para abolir, muito pelo contrário. Ele veio para elevar ela à perfeição. Quando ele diz: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. Eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando já cometeu pecado com ela. Então veja, aonde está a dificuldade aqui? Mais no Novo Testamento ou mais no Antigo? Sem dúvida alguma que é no Novo. Então exige de nós cumprir e viver a palavra e o ensinamento de Jesus. Agora aqui, encerro dizendo algo. Depois de tudo que nós meditamos aqui, você talvez possa estar se perguntando: como é que vou dar conta de viver isso? Né? Como é que eu vou dar conta de viver isso? Eu digo para você, eu não dou conta, você não dá conta, mas a graça de Deus, ela dá conta por nós. Nós não estamos sozinhos, não somos pelagianos, nós contamos com a graça de Deus. E essa graça, crescendo em nós, é que vai fazer de nós cumprir e viver a palavra de Deus com alegria, ainda tem essa, né? Com alegria, e experimentar de Deus a glória da eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.